Olá, alunos da Rede Municipal de Ensino. Eu me chamo Júnior Costa, professor de língua inglesa, e nós trabalharemos neste primeiro bimestre com o conteúdo Simple Present Tense, conteúdo daqui da nossa quarta etapa. Nesta primeira parte, estudaremos a forma afirmativa e também, antes de estudarmos esta forma afirmativa, devemos ter uma certa base informativa para podermos entender como é que funciona este tempo verbal. Então vamos lá. O Simple Present Tense, também chamado de Present Simple, que é o presente simples, o presente do indicativo, é um dos tempos verbais do inglês. Como eu havia dito, ele corresponde ao presente do indicativo da nossa língua portuguesa. Então, quando devemos usar o Simple Present Tense? O Simple Present Tense ele é um tempo verbal utilizado para indicar ações habituais que ocorrem no presente. Além disso, ele é usado para expressar verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências. Então, antes de nós estudarmos o Simple Present, o uso das formas do verbo, ou os verbos em si, nós devemos saber conhecer as pessoas do verbo, também chamadas de pronomes pessoais. Em inglês, personal pronouns. Então, temos aí I, you, he, she, it, we, you, they. Observe que a forma pronominal it, ou a pessoa, it, é a forma usada para o ser animal, objeto ou coisa no singular. It quer dizer ele ou ela, ok? Como você pode ver ao lado, nós temos na segunda coluna a tradução para as pessoas do verbo. Aí. Falaremos agora da forma afirmativa. Então, vejamos a conjugação do verbo work, ou do verbo to work, que é o verbo trabalhar. Então, temos aí a conjugação. I work, you work, he works, she works, it works. We work, you work, they work. Observe que com he, she, it, a forma work está acrescida de S. Então, temos a forma works, Observe que este S aí, ele não indica plural, e sim que a forma do verbo to be observe aí na terceira pessoa do singular que temos work acrescido de S. Então, ficou works. Outro ponto importante a ser ressaltado é que S aí não indica plural, e sim que o verbo work está sendo usado com as terceiras pessoas do singular. Quem são elas? He, she, it. Então, quando se tratar de terceiras pessoas no singular, he, she ou it, usaremos sempre um verbo com alguma alteração. No caso do verbo work, ele recebeu apenas o S. Ao lado temos a tradução, então você pode observar como funciona a conjugação do verbo work no Simple Present Tense, a forma afirmativa. Temos exemplos, nosso primeiro exemplo é I work in a hospital. Então, eu trabalho em um hospital. She works in a restaurant. Então, ela trabalha em um restaurante. Observe que work está acrescido do S por conta que she é uma terceira pessoa do singular. The car works very well. O carro funciona muito bem. Observe que works está acrescido de S porque the car
é o carro, é um objeto, é uma coisa, está no singular, seria a mesma coisa que it works very, very well. Outra coisa importante que precisamos saber é que work, ele pode ser trabalhar ou funcionar. No caso do carro, a tradução para works é funciona. Próximo exemplo, temos he works in a bank. Ele trabalha em um banco. Prestem atenção, observem aí que works novamente está acrescido do S por conta de he, do pronome he, da pessoa he, que é a terceira pessoa do singular. Temos também, no próximo exemplo, they work in the fire station. Então, eles trabalham no corpo de bombeiro. Observem que não tenho mais o verbo, a forma verbal work não está mais acrescida do S por conta que they não é terceira pessoa do singular, tá? Então, é importante saber disso. Por vezes, as frases no Simple Present Tense apresentam expressões de tempo, os chamados advérbios de frequência, adverbs of frequency. As mais usuais são, vamos lá? Temos aí, adverbs of frequency. Temos uma listinha aí de advérbios de frequência. Então, temos lá a primeira, 100%, always, que quer dizer sempre. 90%, usually, quer dizer normalmente. 80%, generally, quer dizer geralmente. 70%, often, frequentemente. 50% sometimes, algumas vezes, 5% rarely, raramente, e 0% never, nunca. Então, esses advérbios de frequência e essas porcentagens aí ao lado servem para demonstrar com que frequência fazemos determinadas ações, né? Então, é isso que devemos perceber. Que always quer dizer sempre, então é uma coisa que você sempre faz, 100% você faz. Usually quer dizer normalmente, então é uma coisa que você não faz com tanta intensidade, você não faz sempre, né? E assim temos as demais, generally, que é geralmente, often, frequentemente, sometimes, algumas vezes, rarely, raramente, e never, nunca. Uma coisa que você nunca faz. Então, ainda sobre o uso de advérbio de frequência, nós temos aí no nosso primeiro exemplo, com always, né? Nossa primeira frase, she always goes to school by bus. Ela sempre vai à escola de ônibus. He usually eats vegetables at lunch. Ele normalmente come legumes no almoço. Peter generally plays video game. Ou seja, Peter normalmente joga videogame. Kate often goes to supermarket with me. Então, Kate frequentemente vai ao supermercado comigo. John sometimes works on Saturdays. Ou sometimes John works on Saturdays. Ou seja, o John algumas vezes trabalha aos sábados. Então, observe que o sometimes ele pode ser usado, como na primeira frase com John, sometimes, ele pode ser usado depois do sujeito ou antes do sujeito, como na segunda frase, sometimes John. Então, há essas duas possibilidades aí do uso do sometimes, após o sujeito ou antes do sujeito. Depois temos Susan rarely watches TV, a Susan raramente assiste TV, e Michael never drinks soda at dinner. O Michael nunca toma refrigerante no jantar. É importante ressaltarmos que nem todos, que a maioria dos verbos, aliás, em inglês, sofrem apenas a flexão na terceira pessoa do singular com he, she e it, e esta flexão é apenas o acréscimo do S. Essa é uma regra geral. Então, a maioria dos verbos, quando utilizado com terceiras pessoas, eles receberão apenas o acréscimo do S, lembrando que este S não indica plural, e sim para demonstrar que este verbo está sendo usado como a terceira pessoa do singular no Simple Present. Aí temos alguns exemplos de verbos
que são usados com a terceira pessoa que recebem apenas só o S. No caso do verbo to work, que é o verbo trabalhar, então fica he, she, it works. Né? São terceiras pessoas, he, she, it. Por isso que works está com acréscimo de S. Depois temos o verbo to read, que é o verbo ler. Então, quando eu utilizar com he, she, it, então o verbo, a forma read terá que ser acrescida de S. Então, reads. To speak, que é o verbo falar, he, she, it speaks. Então, veja que está acrescido de S por conta que estou utilizando com terceira pessoa. To eat, comer. Então, he, she, it eats. Então, comer, utilizado com terceira pessoa. Há alguns verbos que seguirão regras específicas para a flexão quando estes forem usados com terceira pessoa do singular. No caso, he, she, it, relembrando, né? E que de tal forma estão relacionados com sua terminação. Então, vamos lá? Agora, com relação a casos em que nem todos os verbos receberão apenas o S, temos aí alguns verbos com que, caso terminem em O, Z, SS, CH, SH e X, eles terão que receber o ES quando estes verbos forem utilizados com uma terceira pessoa. Então, temos aí exemplos. To teach, perceba que terminou com CH. Então, se eu vou usar como a terceira pessoa, que é o he, she, it, eu terei que acrescentar o ES. Então, ficou teaches. To watch, também terminou em CH. Observem aí que teremos que acrescentar o ES também. Brush terminou em SH. Então, brush, que é o verbo escovar, terá que receber o ES porque terminou em SH. Isso quando utilizado com terceiras pessoas. Lembrando que essas regras só valem quando o verbo for utilizado com terceiras pessoas singular. Quem são? He, she, it. Dando sequência aí, temos o kiss. Terminou em SS, então com terceira pessoa eu só posso usar kisses, acrescido de ES. Go, que é o verbo ir, então ficou goes, porque terminou em O, então com terceira pessoa, lógico, ele vai ter que receber ES, né, quando for conjugado com terceira pessoa. Fix, terminou em X, que é o verbo consertar, tá? Então na terceira pessoa ele terá que ser acrescido de ES, porque terminou em X. Também temos caso dos verbos terminados em Y precedido de consoante, ou seja, que antes dele vir uma consoante. Então, retira-se o Y e acrescenta-se o IES. Exemplos, temos aí to fry, observe que fry terminou em Y, mas antes temos uma consoante R, né? Então, fry é o verbo fritar. Veja aí que nós tiramos o Y e acrescentamos o IES quando este verbo for usado como a terceira pessoa. To study, que é o verbo estudar, observe também que ele terminou em Y, mas antes também tem uma consoante. Então, ele segue a regra de tirarmos o Y e acrescentar o IES para utilizá-lo ou conjugá-lo como a terceira pessoa. Então, ficou studies. Verbos terminados em Y, precedido de vogal, acrescenta-se somente o S. Então, vejamos aí, ó, o verbo to say, que é o verbo dizer, e o verbo to play, que é o verbo brincar, tocar, ou pode ser jogar também, né? Observe que estes dois verbos terminaram em Y, mas antes dele temos uma vogal. Então, eles terão que receber na terceira pessoa apenas o S. Então, temos aí says e plays, ok? Então, esta foi nossa primeira parte sobre o Simple Present Tense, no qual falamos sobre a forma afirmativa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.